Boa noite a todos. Vamos começar a nossa aula, então, de hoje, dia 26/5. Boa noite. Opa, boa noite. A gente vai continuar aquele assunto, né, de alguns aspectos de neurociência que podem ser aplicáveis à negociação, falando sobre neurotáticas, né, princípios de neurociência e neuromarketing aplicados à negociação. A gente falou na aula passada de alguns princípios, a gente vai relembrar bem rápido, eu até trouxe um slide que tem todos para a gente não ter que entrar e ler novamente, tá? E a gente vai continuar a partir da 5, né? A partir da 5, a partir da imagem, a gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre isso. Só para você lembrar, a gente, durante o nosso curso de negociação, a gente falou das abordagens, que são as estratégias de negociação, e falou das táticas, que normalmente são as contra-estratégias ou a defesa em relação às táticas, né? As táticas são a defesa em relação às abordagens, que são as estratégias, tá? Que é mais visto dessa forma. Então você tem as abordagens, que a gente viu várias, e viu as táticas, que são bem parecidas, e você deve estar se perguntando, mas como é que eu posso usar aquelas táticas? Pode, mas a questão maior é o seguinte: quando você usa uma tática, se o outro negociador for um negociador experiente, uma pessoa estudado, etc., muito provavelmente ele vai reconhecer a tática, a não ser que você aplique ela meio dissimuladamente, ou a tática, ou a estratégia, ou a abordagem. A não ser que você aplique de uma forma mais tranquila, menos direta, né? Ou então que você misture essas estratégias, e para você misturar as estratégias, você tem que conhecer os princípios. E você vai ver que essas abordagens, em sua maioria, estão calcadas nesses princípios que a gente está falando aqui de neurociência. Você vai ver que várias abordagens estão lá. Vou dar um exemplo para você que aconteceu. Quem assistiu o Trato Feito ontem, né, como eu assisti, né, um programa de televisão que eu gosto muito, quem assistiu soube de um caso de um senhor que foi vender um caça-níqueis que era disfarçado em máquina de chiclete. Então ele chegou lá para o Rick, né, para o dono da loja, e foi levar o caça-níqueis para vender. E aí ele usou uma tática, não sei se você viu ontem, mas ele usou uma tática, que é aquela de ir embora. Ou seja, ele chegou lá, trouxe da retirada, né? Ele chegou lá, trouxe, aí queria um valor. O Rick ficou um pouco abaixo daquele valor, foi mais ou menos assim. Ele queria 1.750, o Rick falou que ia dar 1.700. E aí ele falou: você não vai levar só por causa de 50? E aí o Rick falou: você também não vai deixar só por causa de 50? Ah, então eu vou embora, eu vou desistir da negociação. Ele pegou o negócio e levou embora, naquela tática que você já conhece, né? Que o cara fala assim: então isso é um absurdo, esse valor eu não vou fechar, e saiu. Ele usou uma tática de negociação chamada retirada, retirada aparente, né? Que a gente já falou. E aí o que aconteceu? O Rick já manjou isso daí, sabia, né, conhece, ele já negocia há muitos anos. E aí quando ele viu o emprego daquela tática por aquele homem, ele falou: então tá, tchau, foi um prazer, muito obrigado. E aí passou-se algumas horas, o homem voltou, né? E aí quando ele voltou, ele já falou pro cara: não, me dá 1.600 aí que a gente fecha. Aí o Rick, até por estar, né, televisionado, etc., ele comentou e falou assim: não, a gente combinou 1.700, eu vou te pagar o que eu combinei, 1.700 é o que eu te pago. Aí o cara riu, olhou meio com um sorriso meio amarelo. Ah, o que houve? Você desistiu? Aí assim que ele acabou de fechar, que ele comprou por $1.700, ele virou para a câmera e disse assim: eu sabia que ele ia voltar, entendeu? O que acontece? Ele sabia, ele deixou claro que ele sentiu que o cara usou uma tática. E na vida real, não só num programa de televisão, mas na vida real também acontece isso. A pessoa usa uma estratégia que já está manjada, entre aspas, né? E aí o que acontece com a outra pessoa? A outra pessoa vê que, né, reconhece a estratégia, e ela acaba usando uma tática, ou então encerrando a negociação. E o que acontece? Muitas vezes, né? Lembra que a gente tinha uma observação no final, quando a gente apresentou todas as abordagens, dizendo que quando a tática, né, a estratégia, a abordagem, ela é conhecida, ela acaba ficando com pouca efetividade, porque a pessoa reconhece aquela tática e aí ela vai usar, né, as artimanhas para se livrar daquela abordagem, ou vai usar uma tática contrária, né, àquela abordagem, ou vai simplesmente dizer: olha, então
acabou a negociação porque ele sabe que está jogando. É como se fosse um blefe do poker, né? Então, por conta disso, acontecem essas coisas, né? A ideia é que você consiga elaborar uma estratégia própria que não seja facilmente identificada pelo outro negociador, tá? Para você fazer isso, a ideia é que você faça, né, calque essa tua estratégia nesses princípios de neurociência que a gente está comentando aqui, os princípios de neuromarketing, que você vai ver que a partir desses princípios não é muito difícil traçar, até porque tem umas dicas, né, de uso prático da estratégia. E aí, se você pegar algumas características de algumas estratégias com outras, você vai ver que, inclusive, no uso prático, a gente até mistura algumas, né? Se você usar uma característica com a outra, você vai ter melhores resultados. Por quê? Porque vai ser uma estratégia dificilmente identificável pelo outro negociador, né? Então, continuando, a gente viu na aula passada, né, o uso das forças da dor e do prazer, como a gente comentou, tá? Então, a questão sendo que a dor ela é mais funcional do que o prazer, como assim, professor? Você lembra que normalmente você pode usar estratégia com a outra pessoa dizendo assim, olha, é a tua última chance, vai chegar um novo carregamento, esse valor que eu estou fazendo para você é só esse, você vai perder a oportunidade. Então, você vai gerar como é que eu posso dizer, uma possibilidade de não conclusão, de não realização do negócio daquela forma. E aí o que vai fazer? Por causa daquela dor, daquele medo de você não conseguir fechar um negócio melhor do que aquele, você acaba fechando aquele negócio. É o que a gente chama do princípio da dor. E o princípio do prazer é aquele negócio, abriu-se uma oportunidade, uma janela de oportunidade, que você fala, poxa, eu tenho que aproveitar isso, porque isso aí vai ser bom para mim, vai ser bom para a minha empresa. Né? A gente chama do prazer. O que acontece é que a janela de oportunidade, as pessoas tendem a normalmente postergar, falar, não, tudo bem, eu não faço hoje, eu faço amanhã, né? É algo bom. Agora, em contrapartida, quando a gente fala da dor em si, ou seja, de algo que vai te incomodar se você não fizer, né? Isso que vai te incomodar, normalmente leva você a tomar a decisão mais rápido, tá? Então, por isso que a gente normalmente enfatiza a questão da dor. Inclusive, os exemplos que a gente deu no início, que você viu lá na negociação, que eu falei, o cara, olha, para fechar agora, se você não. Aquela pressão, né, que eu falei daquela tensão, se você não fechar agora, já era, você vai perder a oportunidade. É agora ou nunca, né? Now or never, né? Ou é agora ou nada, né? Ou como diz o americano, como é que ele fala? Now, eu falo ou agora ou rua, né? Ele fala mais ou menos assim. Então, quer dizer, a ideia é o quê? Você coloca meio que a pessoa meio tensa, né? Meio contra a parede, para a pessoa fechar, vai gerar nela uma sensação de intranquilidade e ela fecha aquela questão da dor. Então, uma das dores que você pode causar é a perda de uma oportunidade, ou seja, você está falando para ela, olha, esse lote é o último elemento desse lote, por isso tenho que fechar esse valor, né? Não sei quanto vai chegar um novo lote, tá? Isso para você ter uma ideia, é normal quando você vai comprar no comércio alguma coisa, por exemplo, você vai comprar uma câmera do comércio, né? E aí o cara fala assim, ó, essa câmera aqui eu estou te vendendo a tanto, é a última, então estou te fazendo um preço especial, porque ela veio agora, o próximo lote eu não sei o valor que ele vai chegar, então não dá para garantir que eu vou manter esse valor para a próxima câmera, por exemplo. Estou dando um exemplo para você entender. Então, eu estou gerando, né, a questão da dor. Estou gerando a questão da dor na pessoa, e a pessoa fala assim, então, por conta disso, eu vou ter que fechar. E ela vai e fecha, porque ela tem uma perspectiva ruim, ou seja, se eu não fechar agora, eu não vou conseguir fechar nesse valor, ou não vou fechar nessas condições, etc. Por isso eu fecho agora. Né? Razão emocional, eu disse para você, inclusive, na aula passada, que eu não gosto, por quê? Porque ela é uma apelação, até comentei que tinha um político no Rio, que eu não vou falar o nome, até em respeito, né? Acho até que ele já é falecido, que ele fazia? Ele ajudava entidades carentes, entidades de pessoas, né, com deficiência mental, algum problema assim, e aí pessoas deficientes. E aí o que acontecia? Quando ele fazia propaganda política, toda vez que ele queria ser reeleito, né, ele fazia propaganda para o cargo, não nem vou falar o cargo, senão você vai saber quem é, ou alguém que você conhece vai saber quem é. Ele trazia uma criança daquelas que tinha um problema mental ou tinha uma carência muito grande, e aí botava essa criança para fazer propaganda. Volta no fulano, porque o fulano é que eu sou sustentado pelo fulano, fulano é que me ajuda, não sei o quê, se o fulano sair ninguém vai me ajudar e não sei o quê. E aí o que ele fazia? Ele apelava para a questão emocional, né?
E eu sempre que eu via essa propaganda, eu ficava com raiva, eu ficava chateado, porque você, sei lá, eu não acho ético, não acho moral você fazer isso, né? Eu acho bem ruim e pior que muita gente usa essa tática. O cara fala assim, olha, um parente meu morreu, uma coisa terrível aconteceu, eu preciso fechar isso, eu preciso, senão, né, puxa vida, o que, que vai ser de mim, não sei o quê, e faz uma chantagem emocional, e aí usa isso para fechar o negócio, né? Tem gente que chora, tem gente que, né, oh, tô com problema, preciso vender isso, é o último, né? Senão não vou bater a meta, vou ser demitido, alguma coisa assim. Então ele apela para uma razão emocional, como eu falei para você, tem N formas de você apelar, mas a ideia é que eu particularmente não gosto, eu acho que é uma tática ruim, tá? E normalmente ela está atrelada a uma mentira, um exagero, então eu não gosto, eu acho que não deve ser usado, mas eu tenho que trazer para você, até para você reconhecer, e infelizmente muita gente usa essa tática. Outra forma de usar, a gente comentou na aula passada, por exemplo, né? Eu até comentei num curso de vendas que eu fiz há muitos anos atrás, há mais de 30 anos atrás, a pessoa chegava e falava assim, ia levar um livro para vender, né, numa favela, num lugar pobre, né, é, nas imediações de Curitiba. Aí chegava com aquele livro lá, aí pegava uma pessoa humilde, uma pessoa que estava, né, que você via que uma pessoa sem condição, e aí falava para ela assim, olha, o senhor tem filho, o senhor gosta do seu filho? É, gosta, não sei o quê. Pois é, o senhor não quer dar uma melhor condição para ele do que aquela que o senhor tem, não sei o quê. Então o cara apelava, né? É apelo emocional também. E a pessoa, por gostar do filho, querer ajudar, ela acabava comprando o livro, né? E o livro pouco ou quase nada iria ajudar em relação, né, do que ele estava, do argumento que ele estava falando. E eu achava, sinceramente, eu vi, né, eu não sei se eu comentei com vocês que eu fiz um curso, e depois eu saía com um vendedor para aprender na prática como é que aplicava o curso. Né? E aí eu saí com esse vendedor e eu não gostei quando eu vi ele usando isso. E eu vi que, não, sabe, não era. Sabe quando aquilo não bate, não te agrada? Foi uma sensação ruim, eu não gostei. Eu achei, poxa, não é legal fazer assim, né? Pessoa pobre, carente, pessoa humilde, você usar esse tipo de estratégia. Mas ele usava e dava certo, ele vendia muito. Ele era um dos melhores vendedores lá. Ele gostava de aplicar essa técnica, usava, né? E usava, via até com uma certa, né, frieza, né? Aplicava com uma certa frieza. É claro, né, tem gente para tudo, tem estratégia para tudo. Particularmente, eu não gosto dessa estratégia, mas eu já vi bastante gente usar, inclusive com bons resultados. Mas eu particularmente não gosto, tá? Mas é questão pessoal minha. Mas cada um, né? O uso do princípio da relatividade entre as coisas, a gente comentou, né, que quando você tem, às vezes, dois extremos, né, você tem esse extremo, esse objeto, né, ou seja, o que você quer vender, e aí comparar ele a outro objeto, né, e esse objeto ser melhor por alguma coisa, e esse outro objeto ser pior por outra coisa. Ou seja, você vai usar com o princípio de comparação, né, dos produtos ou o benefício de um produto em relação ao outro, né? Então você nunca levar algo isolado, mas levar algo porque a gente tende a escolher o que a gente acha melhor por algum critério. Então a ideia é sempre levar duas coisas, etc. E a gente até comentou que a gente até inclusive vai falar disso mais adiante, que o ideal é que não você tenha dois, porque quando você tem dois, você acaba dividindo, né? O ideal é que você tenha três, você tenha um, né? Tenha outro objeto aqui próximo desse, que seja relativamente parecido, né? E tenha um mais distante. Aonde você vê isso? Você vê isso com muita frequência em carros, né? Você tem normalmente três modelos, e aí você vê que um modelo é bem ruim, ou bem, né, o standard mesmo, não tem nada, está no osso, vamos dizer assim, e você tem um que tem algumas coisas, mas, e tem outro que tem uma diferença de preço relativamente pequena entre um e o outro, e esse aqui é melhor do que aquele e acaba sendo escolhido. A gente comentou sobre isso, né? Inclusive, isso aqui é uma estratégia chamada chamariz, que a gente vai ver adiante mais um pouquinho. Mas a ideia é o que? Você pega um objeto, né, que não é o teu objetivo, e aí coloca ele com algumas características do teu objetivo, mas aí visivelmente o outro é melhor e ele acaba em comparação àquele sendo escolhido. Então você meio que induz a pessoa a escolher o que você quer. Né? Só que sem dizer para ela, escolhe isso, você está dando a entender psicologicamente para ela escolher
a melhor opção entre os três, né? O princípio da relatividade aplicado ao preço, que a gente já comentou, inclusive o exemplo, né, da pipoca, né? Você tem aí até você tem aí o preço, né? Você tem um preço, acho que eu comentei assim, é isso. Você tem um preço, né? E o outro preço menor, vamos dizer assim, e aí você tem um preço mais próximo a esse aqui, só que tem muito menos características, e a pessoa fala, a diferença é pequena entre um e outro, eu vou levar esse aqui. Isso é muito usado no comércio, muito usado em vários lugares, né? Que você tem normalmente três produtos que estão sendo vendidos, você tem um produto que é aquele que ele quer te passar, que o comércio quer vender, e você tem um outro que é aquele que esse aqui eu até nem quero muito que compre, mas a ideia desse é chamar a atenção para aquele produto que você quer que a pessoa compre, tá? E aí você tem três e aproxima um daquele que seria o seu objetivo de venda, tá? E utilizar o poder das imagens, a gente vai relembrar, a gente vai voltar a esse assunto. Lembrando que ao todo são 10, tá? A gente está citando, são 10 desses princípios de neurociência, né, aplicáveis à negociação. Então a gente vai falar sobre o poder das imagens, acho que a gente terminou com esse na nossa última aula. É isso, pessoal? Todo mundo lembra? Foi nesse que a gente terminou, esse aqui, ó, da caixinha, e esse foi esse aqui, não foi? Que a gente utilizou, não? Terminamos nesse, não foi? Alguém lembra? Sim, vamos lá. Então tá, vamos lá, pessoal. Então, utilizar o poder das imagens, né? O Mlodinow, né, em 2014, ele escreveu um artigo, tá? Nesse artigo, ele comentou que 33% do cérebro dedica-se ao processamento da visão. E por esse motivo, né, por meio do lobo occipital, então ele pega um lóbulo praticamente inteiro do cérebro que se preocupa com a questão de reconhecimento visual, né, de cores, interpretação de cores, detectar situações, movimentos, perceber profundidade, distância, decidir a identidade do objeto, ou seja, o que um objeto é em relação ao outro, né? Reconhecer rosto e outras tarefas. Então, praticamente, a gente usa grande parte do nosso cérebro, tá? Ou seja, um terço praticamente do nosso cérebro com relação ao sentido da visão. E por isso a ideia é que a gente chame a atenção utilizando imagens, utilizando coisas, né? Porque já que é algo que ocupa tanto, né, a nossa mente, que a gente utilize isso de forma de repente passar alguma mensagem, né? Ou seja, de certa forma a gente incutir, né, o desejo daquela pessoa de comprar aquilo ou eliminar as dúvidas dela em relação a um produto e aí poder fechar um negócio. E aquilo que a gente já comentou, se você lembra das estratégias anteriores, né? Você deve lembrar daquela questão da pessoa que apresentava, onde a gente falava das abordagens, a pessoa apresentava e também trazia um papel que confirmava aquilo, falava assim, olha, tá vendo que isso aqui, ó, segundo essa pesquisa aqui, essa característica do nosso produto, ela é mais bem quista do que a outra, do que aí essa outra utilizada por outros concorrentes, você não vai citar quais, mas você pode citar o aspecto, pode citar o atributo, sem problema nenhum, tá? E aí você vai, comenta, né? E fala, olha, realmente, tá vendo? A gente tem esse gráfico aqui também, tá vendo? Que diz que a maioria das pessoas, elas preferem isso, ou preferem o A ao invés do B. E aí a ideia é o quê? Que você visualmente possa apresentar uma coisa de uma forma bem simples, né? Que aquilo vai chamar mais atenção. Você também pode utilizar filmes. Eu acho que eu comentei com vocês que eu fui chamado por uma concessionária, né? Quase que eu falei o nome. Uma concessionária me chamou para o lançamento de um veículo novo, né? De um novo modelo de um veículo. E aí eu fui lá, né? Para assistir. E a pessoa teve um coquetelzinho, uma coisa assim. Aí eu fiquei ali. E aí veio a pessoa falar, eu já falei, puxa, o cara vai falar meia hora, uma hora. E para minha surpresa, minha agradável surpresa, o cara falou uns 3, 4 minutos e falou, assista o filme. E aí ele passou um filme, que a gente chama de filme situacional, onde via o carro, né, aquele modelo de carro, dirigindo uma estrada deserta, só tinha ele na estrada, né? Que é o sonho de todo mundo, né? Dirigir uma estrada deserta, que não tenha caminhão, não tenha nada, né? Então você, numa estrada bonita, com sol, não sei o que, a pessoa dirigindo feliz da vida, sorrisão, rádio ligado, né?
função do ar-condicionado automático, uma série de coisas. E aí você via, naquele momento, você explorava a felicidade do cara dirigindo o carro. Então, já passava aquela ideia. O carro não é um elemento que leva uma pessoa do ponto A para o ponto B, mas é algo prazeroso, é algo que dá prazer, é algo que como é que eu posso dizer, que mostra teu status, mostra a tua situação, mostra que você, né, é um cara bem sucedido, etc. Então a ideia era essa, primeira coisa, né, primeiro sentido assim incutido com aquele primeiro filme. Depois ele passou um segundo filme, boa noite, Igor. Depois ele passou um outro filme que era do aspecto técnico. Ele falava assim, o que é que mudou? Ou seja, ele não disse, né, aquilo que a gente estava falando. Ele não falou, olha, essa daqui, olha, a roda tá melhorzinha, o aro agora é mais bonito. Não, tudo isso estava para ver. Ele estava dizendo o quê? Os aspectos técnicos que não davam para ver, né, de mudança. E aí falou do motor, aí apareceu o carro andando assim, aí vi como é que fala, uma animação de como é que funcionava o motor, né, do carro, o novo motor funcionava assim, né, o que ele previa, o que ele não previa, quais os novos combustíveis que ele aceitava, como é que ele fazia a aceitação do combustível, uma série de coisas. Eu achei aquilo muito legal, porque e também um filme rápido, não foi nada demorado. Era mesmo assim, o cara falava uns 3, 4 minutos, depois aparecia um filme de 4 minutos, depois um outro filme de 6 minutos, e aí pronto, acabou, agora vocês vão ver o carro. E aí vinha praticamente cada pessoa tinha um representante, né, um vendedor, que chegava perto e falava, vou te apresentar o carro, vem comigo. Aí ficava mais ou menos 5 pessoas para cada carro, e aí dirigia, ligava o carro, fazia, acontecia. Eu achei assim espetacular. E é claro, esse modelo não é um modelo nacional, é um modelo daquela montadora no mundo todo. E eu achei muito legal porque tem muita coisa de negociação, muita coisa de neurotática. Então, achei assim fantástico, por isso que eu estou trazendo para você o exemplo, para você ver como é que isso é aplicável, né? Então, para influenciar outras pessoas, o negociador precisa considerar que as imagens causam um impacto muito maior do que as palavras. Você vai ver, inclusive, que várias dessas táticas elas se associam, né, entre si. Existe uma associação entre várias dessas táticas, né? Então você vai ver que essa daqui se associa com outra, a outra se associa com outra, e você pode fazer a sua associação de acordo com a situação que você está. Então a ideia é que você monte a tua própria estratégia, ou seja, não fique professor, não sei montar. Então, de início, por exemplo, se você vai trabalhar em negociação, a ideia é que você use aquelas estratégias que a gente chama de abordagens, né? E as táticas para se defender das abordagens do outro negociador, mas que você já pense, olha, eu tenho que desenvolver a minha própria estratégia, não me fixar nessa, por quê? Porque quando você usa um modelo pronto, a tendência é que o outro negociador reconheça esse modelo e se proteja. Então, por exemplo, você vai, como eu falei, retirada aparente, o cara vai, finge que vai embora, o cara fala, pode ir, legal. E ele fica naquela, eu sei que ele vai voltar, porque ele queria fechar, o valor era muito pequeno, ou seja, ele não firmou o pé, ele estava querendo conseguir mais um pouquinho, usou uma estratégia, né? Só que eu já conheço, né, mais ou menos o que ele quis dizer isso, já sou macaco velho nisso daí, então não adianta ele vir com essa para mim, porque não vai colar, né? E assim é na vida real, na negociação real. A pessoa vai, usa uma tática dessas, às vezes, manjada, como essa de retirada aparente, que eu já falei para você, que eu não gosto, porque ela é extremamente manjada, né? Que a pessoa já reconhece logo, tipo assim, o que o cara veio fazer aqui se ele não quer negociar, se ele quer ir embora? Ou seja, eu dei a minha oferta, ele não gostou e já quer ir embora, né? A ideia é o quê? Que você, o outro negociador, se for um cara experiente, ele vai falar, puxa, tá errado, esse cara aí não, ele tá achando que eu vou cair nessa, né? Então a ideia da neurotática é justamente que você possa associar uma estratégia dessa que você começa a aprender a usar, né? E aí pode modificar ela um pouquinho, utilizando outros recursos que a gente está vendo aqui, de forma que ela fique mais efetiva, que você consiga ter mais sucesso ainda, o teu índice de sucesso vai aumentar, né? E aí, claro, né, com a experiência você vai aprendendo. A gente até vai falar sobre isso no final, no último slide. Estamos encerrando, né, o assunto de negociação e vamos começar em processo decisório. Então, aí o que acontece? O uso de imagens ele vai falar por si. Você não precisa falar tanto. A ideia é que você fale pouco e use imagem, muita imagem, né? E aqui você tem, por exemplo, o organizador de festa de casamento, que a pessoa chega,
praticamente é apresentada, e o cara fala assim, deixa eu te mostrar um casamento. Ele vai, pega um livro, né? Pega um livro, abre assim, um livro cheio de fotos, só tem foto no livro. Ele te mostra assim, olha, tá vendo aqui, olha só, esse aqui foi o casamento de fulano de tal. Aí você, puxa, fulano de tal. O da fulano de tal, puxa, fulano de tal. Pessoa conhecida. Aí o cara vai, aquela imagem e pequenos comentários que você vai fazer que vão ressaltar aquela informação vão ser decisivos para você fechar o objetivo da tua negociação. Isso acontece muito, pessoal, não acontece pouco não, acontece muito, tá? O que houve? Não, boa noite aqui. Alguém falou foi. O que foi? Foi. Não entendi aqui. Depois. Depois alguém me traduz. Aí, o que acontece? Você usa uma imagem, usa alguma coisa e usa menos frases. Você vai ver que, inclusive, tem uma outra neurotática que vai de encontro a essa. Então, a ideia é que você use essa outra junto com essa, que o menos é mais, que a gente vai falar mais adiante um pouquinho. Então, esse exemplo. E a gente tem, né, o Robbins, 2015, ele propõe alguns itens de como você utilizar essas apresentações, ou seja, utilizar esse poder das imagens durante uma negociação. São sugestões, tá? São exemplos, né, que você pode utilizar, mas para orientar você como é que você poderia começar a fazer. Se você já trabalha com negociação, já tem um negócio, como o Vitor, né? O Vitor está por aí, Vitor? Está por aí? Estou aqui, professor. O Vitor, por exemplo, tem um negócio, tem alguns negócios, então ele já pode começar a aplicar essas táticas de negociação e ele vai ver que vai mudar, né, o escopo, ele vai ver que de início até ele vai ficar meio sem graça, talvez, de aplicar, né, mas depois com a aplicação ele vai ver, puxa, está dando resultado, ele vai aplicar melhor. E a ideia da neurotática é justamente para você confundir um pouco o outro negociador com relação à estratégia que você está usando, sempre apelando, né, para que a decisão ela seja tomada de uma forma muito mais não verbal, muito mais mental do que com base na argumentação que você está falando e uma série de coisas. Então a ideia é o quê? É que você realmente prepare uma apresentação, algo assim bacana, que você vai falar muito pouco e vai mostrar muito mais, e aí com isso a pessoa vai se convencer que aquele negócio é o melhor negócio para ela, né? E para você também, claro, o ganha-ganha que a gente está falando, né? O grande barato, professor, depois que eu comecei a aprender, né, essas técnicas, é que eu comecei a ver que eu já usava muitas delas sem nem saber o que era, né? Agora sabendo vai usar melhor ainda. São aquele tipo de tática que a gente vai usando assim, que a gente vai aprendendo ao longo da vida, né? Vai vendo outras pessoas mais experientes negociar, e são coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida, né? Então, isso aí é bem legal para a gente poder aprender a aperfeiçoar cada dia mais, né? É Para verdade. poder atingir o ápice na negociação sempre. É verdade. Só para colaborando com o que você falou, é muito legal isso que você disse, que é verdade. O que aconteceu? As táticas de negociação existem há muitos anos. A maioria das táticas, né, como eu falei para você, eu aprendi pela primeira vez tática de negociação, eu tinha 18 para 19 anos. Tá? Foi em Curitiba, uma firma que faliu. Eu fui querer ser vendedor de livro para pagar o aluguel, vamos dizer assim, né, coisa rápida, coisa de um mês, menos de um mês. E aí eu tive o primeiro contato com técnicas de negociação, né, com perfil de negociador, técnica de negociação, ou seja, mais de 30 anos atrás, 33 anos, 34 anos atrás. E aí o que aconteceu? Eu gostei muito, mas você pensa bem, nada disso, neurociência, nada disso tinha, né? Não estava tão desenvolvido na época. Né? Então o que acontecia? Como é que eles chegaram nessas técnicas? Você pode estar se perguntando. Muito por experimentação. A pessoa usava, funcionava, ó, isso aí funciona. Aí o outro colega funcionava. Aí alguém resolveu escrever um livro sobre isso para divulgar para mais gente. Né? E aí foi, ou seja, as técnicas de negociação elas foram se desenvolvendo com o tempo com base em experimentação. A pessoa fazia, funcionava, ótimo. Isso aqui não funciona. E às vezes aquela história. Você sabe 30 técnicas de negociação, mas na verdade você usa uma, duas. Né? Não sei se você, viu, Vitor, até ver a tua experiência um pouco, mas provavelmente você estava acostumado a usar uma, duas técnicas. Né? A maioria das pessoas usam uma, duas, três no máximo, né? Porque aquelas que mais deram certo com ela. Né? E aí, de repente, quando você começa a conhecer mais e mais a fundo, você vê que algumas vezes que a tua negociação não saiu bem, às vezes pelo outro negociador reconhecer a tua técnica ou achar que não, que tentou implementar outra em cima de você e você na época não reconheceu, quando você conhece, fica mais fácil, né, você aplicar a técnica,
ou usar uma variação daquela técnica para que o outro negociador não reconheça, ou se ele estiver usando uma em você, você reconhecer e usar uma tática de defesa, né, e continuar a apresentar rumo ao teu objetivo e não ir em direção ao objetivo dele, né? Então fica uma coisa, você fica com uma gama a mais de conhecimento para você poder utilizar na tua abordagem negocial, né? Lembrando que a abordagem negocial, apesar de a gente usar muito exemplo de venda, de compra, né, muita coisa assim, ela está ligada até no dia a dia de um gestor. Você como gestor de empresa, né, ou às vezes supervisor, às vezes gerência média, né, ou às vezes até gerente de uma equipe, por exemplo, muitas vezes você tem que negociar com a tua equipe alguma coisa que eles não queiram fazer, né? E aí você vai ter que negociar com eles, que às vezes você tem que fazer, tem que acontecer. E da mesma forma, levar, né, muita coisa da equipe para os teus superiores, para você negociar com ele também coisas que às vezes eles queriam que você fizesse e você vai negociar para postergar ou para fazer de uma forma diferente, etc. Então a técnica ela serve para qualquer tipo de negociação, não só para a questão de compra e venda, mas a gente usa esses exemplos para ficar mais fácil você entender, né? É muito mais fácil você entender em cima de um exemplo de compra e venda, que é uma coisa que todo mundo já vivenciou, do que de repente um processo de decisório, alguma coisa de alta administração que você não tenha vivenciado ainda, talvez fique mais difícil um pouco para você se ver, né? Eu sempre brinco, né? Eu até comentei isso nas primeiras aulas, que o ideal é você pegar cada aspecto da disciplina e tentar trazer para a tua realidade para que você entenda melhor. Então, vai ter pessoas que vai ser muito fácil, que o cara já trabalha, já tem um negócio, pô, eu vou aplicar, pegar esse troço e já aplico. Já vai ter outras pessoas que já têm uma realidade um pouco diferente, trabalham em outros negócios bem diferentes ou em outras atividades bem diferentes. Aí talvez fique um pouco mais difícil aplicar. Por isso que a gente perguntou, né, para usar exemplos que todo mundo entendesse. Por isso que eu sempre volto à questão do exemplo da compra e da venda, porque afinal todo dia você praticamente deve comprar alguma coisa ou vender alguma coisa, seja no trabalho, seja a nível pessoal. Então é uma coisa mais fácil de entender, por isso que a gente usa esses exemplos, tá? Mas também, professor, eu trabalho com, sei lá, construção civil, e eu queria saber como é que eu posso aplicar no meu dia a dia, no meu trabalho. A gente pode tentar também trazer um exemplo na tua área para ficar mais fácil o entendimento para você e você poder fazer aquele link, né, entre o conceitual e a realidade, ou seja, a prática, né, porque é muito importante. Por isso que eu trago tanto exemplo, tanta prática para você poder aplicar isso mais fácil, né, no teu dia a dia, certo? Então, demonstrações por exibições presenciais, vídeos, imagens, até dei o exemplo, né, que aconteceu quando eu fui naquela concessionária do lançamento do novo veículo, tá? Questão por meio de evidência física, maquete, até engraçado, eu sempre gostei de maquete desde criança, tá? Então, houve uma evolução da maquete, se você olhar. Antigamente, a maquete se restringia apenas ao prédio, então você via a portaria do prédio e o prédio em si, como é que vai ficar. Hoje em dia, você pega. Normalmente, quando você vê uma maquete, você não vê mais só o prédio, você vê a área inteira. Então, por exemplo, se tem uma estação do metrô, você vê que a estação do metrô está perto. Se tem uma piscina, se tem um clube, né? O cara faz questão de colocar o clube lá, ou colocar a piscina do clube, mesmo não fazendo parte da tua edificação, mas de forma a falar, ó, está perto do prédio. Então, ou seja, até a maquete hoje ela tem uma contextualização, ela não fica isolada mais, né? Não sei se você já viu, até engraçado, eu fui, acho que foi para Santa Catarina, e aí eu tinha ido até no Beto Carreiro, né, para conhecer, que eu não conhecia. E aí eu fui num lugar que parece que vendia ingresso, alguma coisa, e tinha uma maquete enorme de um parque, tinha uma maquete monstruosa, grande, muito grande. E aí tinha um parque, tinha um negócio do lado, aí eu perguntei o que é isso. Não, a gente está vendendo um apartamento aqui do lado, quase não dá para ver o apartamento, porque era uma maquete monstruosa. Então o cara queria o quê? Localizar o apartamento dentro. Eu acho que eu tirei uma foto, tem que achar. Eu lembrei disso, eu lembrei até hoje, quando eu estava dando aula de manhã, eu lembrei dessa maquete. Então tinha o parque, tinha a praia, tinha não sei o que, tinha não sei o que lá. E aí o prédio, você quase não via o prédio no meio da maquete ser tão grande, né? O prédio estava até de lado assim, o cara via o parque, via isso, via condução, via ponto de ônibus, via não sei o quê. Para o cara não ver só o prédio, mas ver que aquilo ali ia mudar a vida dele, ou seja, dar um padrão de vida, uma qualidade de vida melhor para ele. Então é muito interessante desse poder da imagem, ou seja, antigamente era maquete só do prédio, hoje você vê tudo contextualizado, né? Você vê aquilo dentro de um contexto.
Sério, foi a maior maquete que eu vi. Eu acho que eu dava uns 3 de mim dentro da maquete. Era uma maquete enorme, né? E o prédio era pequenininho dentro da maquete. Era bonito, uma construção bonita. E assim, destacada, tinha luz, tinha até iluminação em cima, mas era difícil você, no primeiro olhar, era difícil você ver o prédio de tão contextualizado que ele estava. E aí, quando o vendedor explicou, né, que eu cheguei e perguntei o que era isso, aí, é claro, o vendedor fez aquela apresentação dele, não sei o quê. Eu achei assim espetacular a forma. Tirei até, posso tirar foto? Tirei foto da maquete, que eu nunca tinha visto uma maquete tão completa quanto aquela, né? O prédio ele passou a ser coadjuvante frente a todo aquele lugar. E o cara que estava querendo vender o apartamento naquele prédio. Eu achei aquilo espetacular, porque eu falei, poxa, tá vendo? A pessoa não está comprando um apartamento, né? Ela está comprando uma mudança de vida. E é isso que ele queria vender. E é mais ou menos o que a gente faz hoje, né? Quando a gente vai vender alguma coisa, né? Você não, por exemplo, o cara que vende tinta, ele não está vendendo tinta, ele está vendendo decoração. Você deve ter feito marketing, a pessoa deve ter falado isso para você, né? Ou seja, aquilo ali está contextualizado, né? Não é mais só tinta, né? Agora o cara está vendendo uma forma de você decorar, porque você tem grafiato, você tem, né, aquela, como é que fala, aquela densidade que põe na parede, como é que é o nome? Sei lá, eu acho que você entendeu. Aquela, né, o relevo, pronto, o relevo da parede, você tem a tinta, você tem a outra tinta, você tem a tinta de dentro, a tinta de fora, o efeito X, o efeito a pátina, isso, aquilo, outro. Então a ideia é que você não vende mais só a tinta, você está vendendo um contexto, né? E isso aí, a ideia é que você leve isso para a tua negociação, né? Você não vai, vou vender uma máquina, não. Você vai vender uma possibilidade dele melhorar o faturamento dele, né? Aí você vai ver que isso está muito ligado ao marketing, mas aí, aquele negócio, você vai vender uma ideia e não mais só o produto. Você está vendendo toda uma ideia, tudo aquilo contextualizado. E aqui, quando você usa o poder da imagem, a ideia é que mesmo que você se fixe na tua abordagem, se fixe em alguma coisa, você mostra um pouco mais para a pessoa naturalmente se direcionar para aquilo e dizer assim, poxa, isso aqui é bem maior do que eu estava imaginando. Não é só essa maquininha ou essa coisa, me abre todas umas possibilidades. E a ideia é mais ou menos essa. Inclusive, agora em venda de curso, as pessoas têm feito muito isso, né? Não sei se você tem observado, mas a pessoa não vai vender um curso de inglês. A pessoa não vende para você, ó, você vai aprender inglês. Ela fala, você vai mudar a sua vida. Você vai virar uma pessoa do mundo, você vai viajar para o mundo todo, vai falar, vai conversar, vai poder arrumar um emprego no outro país, né? Então a pessoa vende para você não mais um curso de inglês, né? Ela está vendendo para você uma mudança de vida, né? Ela está dizendo para você, olha, esse curso pode abrir uma porta muito maior na sua vida, né? E aí ele vende, por exemplo, aí aparece uma pessoa, até um comediante, né? Num trabalho, a pessoa fala assim, ó, eu promovi fulana porque a fulana sabia inglês. Aí o cara tá lá, eu estou uns anos aqui na empresa, fulano mal chegou, mas o fulano sabe inglês. Então é aquela história, você sente mal, você usa até a questão da dor, né? Como você percebeu, está usando a dor e está usando uma imagem, né? Você está usando a dor, tipo assim, olha, tá vendo? O cara perdeu o emprego porque não sabia inglês. E aí você fica assim, poxa, eu não sei inglês, eu tenho que aprender inglês. Então você fica com essa dor, e aquela cena, né? As pessoas não falam, ó, você tem que fazer curso de inglês. Aí o cara vai dar aquela cena e no final apresenta o curso de inglês e diz que está em promoção. Aí o cara, pô, tem que me inscrever, né? Isso é tudo marketing. O marketing está dentro, né, da questão também negocial, de como você vai vender, qual a abordagem que você vai fazer para vender. Então, a utilização do poder da imagem é muito importante, é fundamental, porque você não mais se foca, né, no objeto em si, mas em tudo que o objeto pode proporcionar e, de repente, o objeto contextualizado. Você não mostra mais ele só o objeto, mas ele funcionando, ele dentro de uma realidade que é, de repente, a realidade que aquela empresa queria. Eu volto, por exemplo, do carro que eu comentei com você, né? Eu vi o carro num lugar que eu gostaria de estar, numa estrada deserta, linda, com sol maravilhoso, né? E aquele dia, né, sorridente, você ouvindo a música que você gosta ali, e aquela imagem, né? O carro até se perde. O carro está levando o cara do ponto A para o B, não, o carro está sendo um instrumento de felicidade para o cara, né? É isso que ele está te passando. Ou seja, aquele motor espetacular, né, não sei o quê, ou aquela coisa, tá vendo, ele funciona tão bem, aí aparece o motor funcionando, o carro em movimento, o motor funcionando aqui do lado, aí você começa a se imaginar dirigindo aquele carro com motor assim. Então, o que acontece? Essa é usar o poder da imagem, isso é usar o poder da imagem. Você foge do coloquial, do usual e vai além, né?
E aí faz a pessoa usar o elemento visual, o sentido visual, para ela realmente se colocar e você aumentar o escopo daquilo que você está vendendo, ou também comprar melhor, ou de repente mostrar melhor o que você precisa, né? E para você comprar melhor e até dizer os seus limites em função disso. Então é muito interessante o uso, né, demonstração de fatos por meio de gráfico, a gente falou, né, a gente vai falar um pouquinho mais, tem uma outra que fala sobre isso do menos é mais, que fala sobre essa questão, que não é qualquer gráfico. Muitas vezes você põe, né, não sei se você já viu, a pessoa fala, vou mostrar um gráfico. Aí o cara mostra um gráfico que parece assim, um bolão de rabisco, né? Que tem um gráfico de linha, outro gráfico de linha em cima, outro em cima, uma mediana, não sei o quê, umas barras, você olha aquilo assim, vê aquela confusão, não entende nada. Aí o cara tem que te explicar o gráfico. Se o cara tem que te explicar o gráfico, não é para você usar. O gráfico tem que ser simples, o cara tem que bater o olho e entender. Ah, mas é muita coisa para. Aí você reduz só no essencial, ou você utiliza vários gráficos, mas não um gráfico só com tudo, porque vai ficar confuso, a pessoa não vai entender, em vez de agir a teu favor, vai agir contra, né? Uso de artigos e matérias comprova os argumentos utilizados, a gente até já falou sobre isso antes. A ideia é que você fale alguma coisa e comprove essa coisa através de um documento, de uma pesquisa, né? De um gráfico, de alguma coisa assim. Levar exemplos bem-sucedidos, referências, histórias de sucesso, que tem um grande apelo visual. Não sei se você já viu, mas às vezes a pessoa está vendendo um produto pela internet, ou um curso, alguma coisa, e ela põe assim, testemunhos, aí aparece fulano, olha, depois que eu fiz o curso, a minha vida mudou. Ó, o curso foi fantástico por causa disso, por causa daquilo. Então, aparece aqueles testemunhos de pessoas que realmente fizeram. Às vezes, aquelas pessoas podem ser até amigos, né? Do cara, do dono, mas na hora você não vai levantar isso, ele vai ver assim e fala, puxa, realmente tem testemunho, tem pessoas satisfeitas, eu quero também estar satisfeito com essa minha compra, se todo mundo está satisfeito, né? Inclusive, isso funciona até, né, em sites de hospedagem, você já deve ter visto, né? A pessoa vai olhar os elogios, mas vai olhar também as reclamações. E não sei se você já viu também na questão até de site de leilão, né? De site que a pessoa anuncia alguma coisa para vender e aí depois paga alguma participação para esse site. O que acontece? Você tem lá a reputação do vendedor, a reputação do comprador, que as pessoas olham na hora de fechar um negócio e consideram. Se o vendedor tiver uma reputação ruim, tiver com a reputação manchada, você já não negocia com ele, já opta para negociar com outro, afinal tem várias pessoas com o mesmo produto lá. Né? Então, isso tudo é o poder das imagens. Eu estou usando uma imagem, uma referência, né, como a gente está vendo aqui, um exemplo bem sucedido, uma referência, uma história de sucesso, com um grande apelo visual, né, por exemplo, a pessoa sorrindo, ou né, uma pessoa sorrindo, uma pessoa triste, aquelas carinhas, muitas vezes, que elas já te dão só pela carinha, você às vezes você nem lê. Ó, tem muita carinha triste aqui, o negócio tá mal, você nem lê. Ah, tem umas carinhas tristes, umas carinhas felizes, tem um aqui que está mais ou menos, tá carinha amarela, né? E aí aquilo já te dá uma indicação. Realizar analogias por meio de metáforas visuais e histórias. Utilização de testemunhos em vídeo proferido por pessoas que sejam referência. Aqui você não vai pegar qualquer um, né? Não vai pegar o João das Couves para fazer o vídeo, vai pegar um artista, vai pegar alguém conhecido, né? Poxa, fulano comprou com ciclano. Não sei se você já viu, mas os bares de grande sucesso nos Estados Unidos, até em alguns lugares da Europa, eles têm fotos, né, de pessoas famosas que estiveram lá, que aí tem a foto dos caras com o garçom, e não precisa ir longe, se você for, tem uma rua que é um restaurante em São Paulo, vamos dizer, na verdade são tantos restaurantes de uma mesma família, né? Nem vou falar o nome para não fazer propaganda, que eu já fui lá, achei fantástico. Você entra lá, você tem artistas, fotos de artistas famosos que assinaram, aí tem a foto do lado do dono, do lado do garçom, assim, tem a assinatura do cara, tem a data que o cara teve lá. Aí você se sente contextualizado ali dentro. Você fala, poxa, vou comer aqui, só aquilo ali que você está vendo já é parte da refeição, você já se sente bem de estar num lugar tão bem frequentado, etc. Né? E faz parte disso, do poder das imagens que você está usando. O poder das imagens tem tudo a ver com marketing, tem tudo a ver com abordagem, com aquele item, ou está apresentando aquele item para o outro negociador. Tá? Então, evidenciar estatísticas por meio de gráficos fáceis de ser interpretados, porque a pior coisa é você levar uma estatística, aquela, tudo cheio de número. Ó, tá vendo a conta da estatística, não sei o quê, bababá. O cara não vai ler. Você tem que chegar e botar assim, ó, tá vendo? Segundo a estatística tal, você tem a estatística tal, tem uma referência, uma fonte. Isso aqui dá tanto. Pronto.
Entendeu? A maioria quer isso, ó, mais 50% quer, mais 60% quer. Não precisa dizer 53,87, 487, não sei o que querem, não. Uma coisa bem assim, bem ampla, direta, resumida, né? E sempre aquela história, mostrando uma imagem, mostrando um gráfico, mostrando alguma coisa que fortaleça aqueles argumentos que você está usando. Caso seja importante mostrar dados, eles devem ser mostrados por meio de gráficos. Você tem muitos dados para mostrar, muita gente comprou, você quer mostrar, de repente, que é mais comprado pela classe A do que a classe B e não sei o quê. Pega um gráfico pizza, é um gráfico muito legal, né? Porque a pessoa já bate o olho, já, opa, é isso aí. Ou então aquele gráfico de barra, mas um mais simples, que não tenha muita barra, né? Não vai botar uma barra para cada mês. Olha, tá vendo? Em janeiro foi isso, em fevereiro foi aquilo. Não, você tem que ter né, uma amplitude maior para a pessoa olhar, bater o olho e entender. Se a pessoa tiver que ler o gráfico perdeu a razão de ser. Se você tiver que explicar o gráfico, pior ainda, tá? Então é o poder das imagens, é o uso do poder das imagens. Está repetindo, relembrando, né? Como está até aqui, relembrando o slide. E agora a gente vai entrar no slide novo. Acho que eu não falei dele, falei desse daqui, eu acho que não, né? Menos é mais, você vai ver que tem tudo a ver com o outro, né? Não, que professor. Falamos, hein, Luzia? Você que falou? Não. Não. Então Esse vamos não lá. foi comentado. Esse não foi, não. Obrigado. Então, esse aqui, menos é mais, você vai ver que tem tudo. Lembra que eu falei que uma estratégia complementa a outra? Olha que legal, olha que bacana. Olha só. Lembra que eu falei que você tem que falar pouco, né? Falar o essencial. Por exemplo, você vai apresentar um carro, tá? O carro tem um concorrente, né? Eu não quero citar o nome da marca nem modelo de carro para não dar preferência a ninguém. Mas você tem dois carros que são concorrentes. Então, por exemplo, uma montadora tem um carro e outra montadora tem outro carro, eles são muito parecidos, eles competem pelo mesmo cliente, tá? E você é o vendedor de um dos carros. Como é que você vai apresentar o carro? Né? Muita gente vai falar, eu vou falar do carro, vou falar que esse carro tem um farol maravilhoso, que tem um pneu espetacular, que tem uma roda assim, assim, assado, que tem um ar-condicionado, que tem direção hidráulica, que tem... Não! Pensa bem, os dois carros são compatíveis. Os dois carros têm ar-condicionado, os dois carros têm direção hidráulica, os dois carros têm farol, o farol de milha, que não sei o quê, não. Os dois carros têm o ar-condicionado digital, os dois carros têm direção hidráulica, os dois carros têm vidro elétrico. Você precisa apresentar a mesma coisa? Não. A ideia é que você apresente o que o seu carro tem de diferente, o que você está vendendo, tem diferente em relação ao concorrente. Sem citar o nome do concorrente, você diz, olha, esse carro aqui, ele tem um motor que é 30 cavalos de força, 50 cavalos de força, mais potente do que o principal concorrente dele, sem dizer qual é, né? Aí você vai falar isso. O cara, poxa, 30 cavalos a mais? Tem 30 cavalos a mais. Aí você fala, o porta-malas desse carro aqui, por exemplo, né? Ele tem 58 litros a mais que o porta-malas do outro. O nosso carro são, sei lá, 300, 500 e tantos litros, né? Que é 58 litros a mais do que o porta-malas do principal concorrente. Está vendo? Esse vidro elétrico é inteligente. Agora que você vai saber qual é o carro. Esse vidro elétrico é inteligente. Eu coloco a mão no vidro elétrico, ele sente a minha mão e volta. Ele não deixa prender a minha mão. Isso é muito importante para uma criança, né? Pensa bem, uma criança recém-nascida, a criança recém-nascida não vai conseguir, né? Uma criança de 2, 3 anos vai tentar botar a mão para fora do carro, a pessoa não vê, fecha o carro, vai prender o bracinho dela. Aí a pessoa, mas esse carro não, porque ele vai sentir o bracinho e vai voltar. Aí você, um diferencial. Ou seja, eu falei do carro todo, mas na verdade eu me foquei nas diferenças entre um carro e outro. Vou te falar sinceramente, essa estratégia ela funciona, eu já usei, e ela é extremamente melhor do que você explicar, falar o resto da vida do carro, falar, o carro é assim, o carro é assado, contar a história, né? Ele tem 4 rodas, ele tem um motor, ele tem 4 faróis, ele tem 2 pisca-alertas. Não adianta, todos os carros têm isso. Você tem que falar das diferenças. Por quê? Porque a gente tem mania, né? O nosso cérebro, ele quer pensar pouco. A gente pensa muito. A gente tem uma série de informações na nossa vida, né? Aí você está aqui, você já deve ter visto na internet. Hoje você teve acesso a uma infinidade de informações no seu dia. Se você ficou na cama dormindo, ligou a televisão, por exemplo, você teve acesso a diversas informações do mundo todo, né? Se você pegou a internet, olhou um e-mail, viu uma propaganda, você teve milhares de acessos à informação.
a última coisa que você quer é ter mais um carrilhão de acesso em cima de você, de informação em cima de você. Então, o que você faz? Quanto mais resumida for essa informação, quanto mais mastigada for, mais o cérebro se agrada, mais ele digere e toma uma decisão mais fácil. Né? A pior coisa, né? Não sei se você já viu, se você já trabalhou, se já levou, já assessorou, né, os altos escalões de uma empresa, tudo que o cara não quer ver é aquele relatório desse tamanho. Ele quer ver uma folhinha, um paper, né, que a gente chama, que tem um resumo daquele relatório monstruoso, para o cara ver, isso aqui eu não entendi, fulano me mostra aí o fulano vai abrir aquele relatório e vai comentar, e aí sim, se o cara quiser, me mostra aí o cara vai ver o detalhe. É mais ou menos como a gente é. A gente tem tanta informação, tanto acesso à informação, que você não quer que uma pessoa comece a declarar, né? Declarar Shakespeare para você, falar um bolão de coisa. Você quer a informação resumida, você quer a informação mastigada. Né? Então, aqui o menos é mais é isso. O cérebro ocupa cerca de 2% do corpo humano e consome mais de 20% de energia de todo o corpo, sendo programado, olha aqui que está a chave, programado para conservar energia. Então, o cérebro sempre vai escolher o caminho mais fácil. O cérebro humano, ele sempre vai escolher o caminho mais fácil. Tá? Ele só não escolhe o caminho mais fácil se o caminho mais fácil for causar dor. Se ele for causador, ele não usa, ele não vai. Mas se ele não for causador, se você tiver dúvida, pode ser que você não vá. Mas se for um caminho que você sabe que vai, você tem uma. Por isso que você pergunta, fulano, você já foi naquele hotel? O que você achou? O cara falou, muito bom. Você vai, não é verdade? Né? Mas o hotel tem isso, o hotel tem aquilo. Você não vai ler tudo que o hotel tem. Não sei se você lê, né? Mas normalmente você não lê. Você prefere que alguém fale para você, não, eu já tive lá, o hotel é legal. Para que para você é suficiente. Você vai, fulano, conheço fulano. Se fulano falou que é legal, é legal. O cara não precisou descrever todos os detalhes do hotel, né? Porque você acreditou no cara e foi. É mais ou menos o que está aqui. Qual a informação suficiente para a pessoa decidir, né? O que é um diferencial? Menos é mais. Então, o que você vai fazer? As pessoas tendem a priorizar as decisões mais fáceis e rápidas. Então, devido a isso, deve-se apresentar as propostas, as opções de forma simples e resumida. A chave é essa, simples e resumida, enfatizando a informação mais importante com uso de imagens, né? Informação mais importante com uso de imagens. E no início da apresentação, aquela história que eu brinco com você. Professor, por que você repete sempre o que você falou no final de uma aula, você repete na aula seguinte, né? Tá, a explicação está aqui. As pessoas tendem a prestar mais atenção no início e no final. Mas no final, né, eles não assimilam algo novo. Então, por exemplo, quando eu entro com uma matéria importante no final da nossa aula, pode ter certeza que eu vou repetir na aula seguinte. Agora, quando o que eu estou falando é um complemento para você entender a próxima, aí eu não volto. Nesse caso, eu não volto. Eu acho que eu não voltei 2 vezes. Teve 2 aulas que eu não voltei, por quê? Porque aquele assunto que eu estava abordando com você era um assunto para você entender o outro. Então, se é um assunto para você entender outro, é um assunto que eu chamo de explicativo e não fundamental, eu não preciso voltar a explicar porque você já ouviu. Então, teu cérebro guardou a explicação, por que ele está lá. Né? Então, quando você for apresentar, o que é ideal? Olha só, pessoal, isso aí, até para apresentação, para aula, né, para um negócio, para o teu chefe, né, você vai fazer uma palestra, o que você vai ter que fazer? Olha só, estou te dando a dica, tá? Isso aí tem, se você existe um curso, tá, que é o Hype da Dale Corey que eu fiz, né, que é o para você fazer apresentações de alto impacto, tá? High Impact Presentation, é o Hype, HIP, né? O que acontece com esse curso? A ideia do curso, uma das coisas que estão no curso é isso aqui, que ele fala, olha, faz um resumo documental, né, que a gente chama como se fosse um jornal, resuma toda a notícia, depois você detalha a notícia e, por fim, você repete parte daquele resumo com alguma conclusão. Pronto, fechou. Essa é a tua apresentação no negócio. Você vai citar as coisas principais, não vai citar tudo, vai citar os principais aspectos, né, diferenciais do teu produto ou do teu serviço, tá? Vai explicar esses diferenciais ao longo do processo e no final você cita isso, de repente, com uma explicação, cita isso com outra explicação, você faz um link, né? Repetindo o que você já falou, né? Repetindo o que você já falou, e aí você cita esses mesmos 3 que você citou no início, por exemplo, né? As 3 características já embasadas com o que você falou aqui,
E aí o que acontece com o cérebro? Ele capta, porque ele já ouviu a primeira vez, ouviu a explicação, e por fim você está repetindo aquilo com uma explicação bem breve para você lembrar das duas coisas. Fechou. Isso é formato para você dar uma aula, é formato para você fazer uma apresentação e principalmente para você fazer um processo negocial, você começar um negócio, você está esquematizando. Aqui lembra que a gente falou, você vai esquematizar o teu raporte, depois você vai esquematizar uma apresentação breve do teu produto, alguma coisa, lembra? Que até caiu no planejamento, né? O que você vai estar fazendo? Você vai estar fazendo isso. Esse esqueminha que está aqui, que a gente colocou aqui, é exatamente o que você precisa fazer, né? O que você vai falar de início que é importante, que é um diferencial do teu produto, menos é mais. As explicações bem resumidas, que você vai usar um documento, alguma coisa para embasar aquela explicação. E, por fim, você vai fechar, vai dizer, está vendo aquilo ali que é isso, aquilo outro que é aquilo. Ou se, por exemplo, aquilo ali que é uma característica que 100%, que 89% das pessoas, segundo pesquisa, colocaram como a melhor, o nosso produto tem. Aquela outra, o preço, né, que está entre os melhores, os preços mais competitivos do país, não sei o quê, nesse tipo de produto, esse tipo de. E aí vai falar, e aí a maioria das pessoas costuma comprar o nosso produto por causa disso, disso, daquilo, se sente bem por causa do nosso pós-venda, por causa de alguma coisa. Fechou. Fechou, apresentou, tua apresentação está aqui. Né? Menos é mais. Falou muito pouco, usou muito apelo visual, casou o apelo visual com o argumento mínimo, tá? Por fim, você repetiu os pontos principais e aí fechou. Fechou a negociação, tá? Esse aí eu particularmente, eu gosto muito dessa. Eu acho que a primeira é muito boa para você. Agora, essa daí você faz o teu início da negociação, você bola toda a partir dessa tática, né? Que é menos é mais, citando só os diferenciais, né? Citando só o que é diferente do outro e não tudo, né? Não precisa explicar todo o teu produto, o que é um carro para o cara, né? Você não está dando aula de primária, você está simplesmente mostrando para o cara os aspectos entre o que diferencia ele frente aos demais. Então, eu estou dando um exemplo do carro porque é mais fácil você entender, tá? Utilize o conceito menos é mais, né? Uso prático, né? Evite apresentar opções demais, né? Ou opções ou aspectos que sejam complicados, ou coisas que são parecidas com outras, né? Por exemplo, você vai aplicar tudo que o teu concorrente tem, não precisa dizer, ele já sabe o que o teu concorrente tem. Ele está procurando um carro. Então, você não precisa dizer o que o teu concorrente tem, diz o que o teu é diferente dele, né? Que sejam de mais difícil avaliação, escolhas que demandem menos esforço. Então, a ideia é, você mostra para ele por que ele tem que comprar. Tem que comprar por causa disso, 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 daquilo. Né? Não precisa dizer, você tem que comprar, mas isso e aquilo que você tem que apresentar. Agora, se você quiser direcionar para outra alternativa mais fácil, e aí que está a beleza da pesquisa do cara, o que você faz? Você apresenta duas coisas. Você mostra uma coisa bem simples, de uma forma simples, e a outra você mostra muitos dados, muitas planilhas, muitos relatórios, né, provando. E aí o que você vai fazer? No final, o cara vai escolher a opção mais simples, porque a outra, ele vai ter tanto trabalho para pensar, para olhar para isso, para aquilo outro, e falar, não, 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 dá outro aí que é mais simples, que eu já entendi. Né? A outra pessoa vai tender a acertar de imediato a argumentação apenas para não ter que analisar ou depender um esforço mental maior. Voltando isso aqui tudo, pessoal, que eu estou trazendo para você é baseado em pesquisas, tá? Pesquisas científicas com amostras representativas, ou seja, não é um chute de alguém, não é porque eu acho isso, não. Isso tudo foram baseados em pesquisas, né? De doutores, de renomadas faculdades dos Estados Unidos, da Europa. Então, é uma coisa bem, bem, bem científica mesmo, tá? Para você deixar a tua negociação mais científica, não ficar uma coisa muito empírica, né? Você aplicar isso, e aí tem esse uso prático, eu gosto muito, porque para você, que às vezes a gente fala de alguma estratégia, de alguma neurotática, você vai ficar, pô, mas o que é isso mesmo? Não sei. E aí tem a aplicação disso daí. Vamos lá. Utilize adicionalmente o chamariz, a gente até falou desse chamariz na outra, né, que é o chamado decoy effect, tá? Decoy effect. Apresentar duas opções equivalentes para uma escolha, essas podem ser equilibradas. Parte escolhe A e parte escolhe B. Então, o que ele está dizendo? Quando você apresenta duas opções, apenas duas opções, há uma tendência, tá? De parte dos compradores, por exemplo, com opções de venda, 50% ou próximo de 50% escolhe a A, tá? E o 50% ou próximo de 50% vão escolher a B, tá? Mas se você tem uma outra opção, que é um chamariz,
ou seja, uma opção muito próxima da opção A, né? Muito parecida com a A, mas que não tenha todos os atributos, não tenha tudo aquilo que é apreciado, a tendência é o cara achar, poxa, tá vendo, tem uma coisa boa e uma ruim, ele nem olha para B. Então aqui ele fez a pesquisa e ele disse que 75%, mais de 75%, tá, escolheu a opção A. Ou seja, você direcionou as pessoas a escolherem aquilo, porque como havia um fator de comparação, a pessoa preferiu a A do que a B. Posso dizer para você que isso funciona até em prova. Não sei se você já foi fazer prova que você não entendia nada, que pegou uma questão que você não entendia bulufas, né? Tomara que não tenha sido a minha prova, claro, né? Espero que seja uma prova de concurso, uma outra prova qualquer, que não tenha sido a minha. Aí você olhou e falou assim: puxa, não entendi nada, não sei qual opção que eu marco. Você tem 5 opções para marcar. O que você viu? Você provavelmente procurou as 2 opções que são mais próximas e escolheu entre as 2. Foi ou não foi? Duvido que você não tenha feito isso. Você não pegou lá o Cavaleiro Solitário, aquela que não tem nada a ver com nada. Você escolheu 2 que estavam próximas, e aí dentro dessas 2 você escolheu a que você achou mais viável. Essa escolha, esse mecanismo mental é o mesmo que o cara está definindo aqui, né? Ou seja, se você tiver um produto e aí trouxer um produto que é quase aquele produto, quase aquilo, mas só que não tem uma série de características importantes e tem uma diferença, de repente, de preço muito pequena, as pessoas vão automaticamente escolher aquele produto e não o chamariz, tá? Então, isso já foi comprovado cientificamente. Não sei se você entendeu, né? Mas, por exemplo, a ideia é o quê? Você só tinha opção A e B, certo? Aqui, deixa eu pegar o meu. Cadê o cursor? Está aqui. Aí você cria uma terceira opção, que é chamada de chamariz, que distorce uma das opções originais. Ou seja, é uma cópia, uma versão distorcida de uma das opções. A maioria das pessoas tendem a escolher a original, que tinha a original retorcida dessa. Então, por exemplo, o cara faz uma que não é bem, né? Não é bem aquela. É uma que é bem um pouquinho pior do que aquela. Mas só aquilo ressalta as características daquela que ela está imitando, vamos dizer assim. Então, que aquela que ela lembra. Então, ela reforça isso, tá? Então, aquela história de você apresentar, de repente, vou dar um exemplo, né, também, setor automobilístico, por exemplo. Você tem 3 opções, você tem aquele carro que é bem ruim, que não tem nada, que é o standard, né? E você tem um carro que é super, super, que é o melhor de todos. Pum, você tem os 2 carros antagônicos. E aí o que eles fazem? Você pode reparar que várias montadoras têm isso. Eles têm um terceiro modelo, que é um que vai estar mais próximo do mais caro, ou que vai estar mais próximo do mais barato. Depende do que aquele que eles queiram vender. Como assim? Ele tem quase todas as características que tem esse mais caro, mas ele é um pouquinho mais barato. Aí a pessoa fala assim: por causa de R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, eu vou comprar o melhor. Então a pessoa nem olha para a versão mais standard, ela olha para aquela versão que é mais próxima do segundo modelo do que do modelo antagônico àquele. Entendeu? Ele vai olhar para as duas e vai falar: entre essas duas eu vou escolher. Que é a mesma coisa que o aluno faz quando vai escolher uma prova que ele não entende nada. Ele vai pegar as 2 opções, uma mais próxima da outra, e entre essas 2 ele vai escolher a resposta, né? Já sabedor disso, você sabe que na minha prova não tem esse tipo de armadilha. Né? Não, esse truque não acontece comigo. Fica tranquilo que na minha prova não tem, tá? Não adianta escolher a opção próxima, porque você não vai ter 50% de chance de acertar, tá certo? Então vamos lá. O chamariz, uso prático. Em situações onde contiver 2 propostas de valores, relação entre benefícios e custos equilibrados, para apresentar para outra parte, você vai adicionar um chamariz, uma outra opção parecida, mais inferior, que seja uma distorção daquela que você deseja que seja escolhida pela outra parte. Terá uma maior probabilidade de ser bem sucedido, né? Que a pessoa vai tender a escolher aquela opção melhorzinha, que está com uma diferença de preço pequena, etc. Pessoal, até aqui, já que a gente viu praticamente 2 táticas novas, ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram esclarecer ou está tranquilo? Tranquilo, beleza. A minha câmera está com um problema, viu, pessoal? Ela parece que tem um cameraman aqui, ela às vezes aproxima, às vezes recua, ela está no automático, não entendo isso aí. Se alguém tem entender, me explica. O slide anterior, volto sim, volto sim. Vamos lá. Esse aqui,
Esse aqui que você está falando, Paula? Esse. Então vamos lá. Quer que explique de novo? Vamos lá, vamos sair aqui um instantinho. Vamos lá para limpar de novo. Vamos lá, então. O que acontece? A pessoa, vamos primeiro falar da pesquisa, né? Fizeram uma pesquisa e essa pesquisa disse que quando você tem duas opções, tá? Duas opções que sejam antagônicas, né? Os usuários, os compradores, né, tendem a escolher, tá? Mais ou menos metade escolhe uma, tá? Mais ou menos metade escolhe outra. Então eles ficam divididos entre duas coisas. Aí você pensa bem, você é um vendedor, tá? Vamos pensar num vendedor de carros para facilitar a sua vida. Você é um vendedor e você quer vender o carro A, porque o carro A é melhor para você, o custo dele é maior, ele tem, né, o valor dele é maior, ou então ele está, por exemplo, está no seu estoque, tem muita coisa no teu estoque, você quer se livrar dele, né? E aí como é que você vai orientar, vamos dizer, para não usar a palavra induzir, que é uma palavra muito forte, como é que você vai orientar os teus compradores a comprarem mais A do que o B? Se são opções que você pode ter comprador para A e para B. Você vai criar, né? Você, por exemplo, né, no caso uma montadora, ela vai criar um terceiro modelo, né? Então, por exemplo, você tem o modelo luxo e o modelo standard. Ela cria um terceiro modelo e esse terceiro modelo próximo do modelo que ela quer vender. Então, por exemplo, se esse modelo A era o mais caro e o B era o mais barato de todos, ela cria uma opção que tem quase tudo que o modelo mais caro tenha, ou que o modelo mais barato tenha. Vamos pensar no mais caro primeiro. Eu quero vender o mais caro. Então, eu crio uma opção que tem quase tudo que o modelo mais caro tem. Tá? Depois, a gente já teve. Se você observar bem, você já deve estar pensando em duas marcas de automóvel que fazem isso. E fazem mesmo. Tá? E aí o que acontece? Ela vai e cria um outro carro que é quase aquele modelo mais caro. É um modelo um pouquinho mais barato que aquele. E não tem algumas coisas que são mais desejáveis, né? Que naquele modelo mais caro tem. E aí ela põe uma diferença pequena entre um e outro. Então, por exemplo, aquele carro, vou dar um exemplo, esse carro aqui custa 98 mil, tá? Esse aqui custa 95. E o outro carro custa, sei lá, 87, por exemplo, 80. Não, 80 é muito. 80, o outro B custa 80 e poucos. A tendência, quando a pessoa for olhar o carro, ela vai procurar aqueles dois carros semelhantes. E daqueles dois semelhantes, ela vai acabar, por causa da diferença de preço ser pequena, ela vai acabar escolhendo um modelo mais caro. Porque a diferença é pequena, ela vai falar, poxa, mas esse tem isso, né? E o outro não tem. E a diferença é muito pequena entre um e o outro. Então eu prefiro esse, tá? Não sei se deu para você entender, entendeu? Ou seja, eu estou propositalmente colocando uma isca, né, um chamariz, para que eu vender aquele modelo mais caro, né? E não o modelo mais barato, tá? Isso aí é usado para várias coisas, não é só usado para carro. Estou dando o exemplo do carro que é mais fácil de entender. Mas às vezes você pode reparar, a pessoa vai vender um curso, por exemplo, né? E ela põe assim, um curso completo de negociação. Pum. Aí o curso de negociação sem neurotática. Aí põe um precinho assim, né? Curso de negociação completo, digamos, vai ser 2 mil, tá? Aí um curso de negociação sem neurotática. Ela destaca o que não tem, sem neurotáticas. E aí tem 2 dias a menos, não sei o que, não sei o que lá. Esse sem neurotática, em vez de ser 2 mil, ele é 1.950. E você tem um curso de negociação básico que custa, sei lá, R$ 500. O que vai acontecer? A pessoa vai falar, poxa, esse curso aqui é completo, a diferença entre esse e esse outro é muito pequena, então eu vou fazer o completo, né? Porque R$ 50, eu vou fazer o completo, por causa de R$ 50. E a pessoa vai tender a nem olhar para aquele que era mais básico, porque ela vai falar, não, aquele ali tem os atributos que eu quero, por quê? Porque ela já, como ela viu os dois muito próximos, ela vai falar, aqueles ali são bons, aquele ali não presta. É uma tendência normal, tá? Do cérebro, porque ele faz comparação. A gente vive fazendo comparação com tudo, né? Então, se você tem duas coisas que sejam naturalmente comparáveis, a tendência do cérebro é se focar naquilo e não em tudo. Ele vai se focar no que é mais fácil. Então, por exemplo, você tem 3 modelos. Então, um modelo que é bem diferente e outros 2 que é um próximo do outro. A tendência do seu cérebro é se focar naquilo. Você evitar comprar aquele modelo que é completamente diferente. Por isso que a gente fala que 75% das pessoas vai escolher
um modelo mais caro que tem uma diferença pequena, ele nem vai olhar para o outro. A verdade é essa, tá? Isso aí, volto a falar, fruto de pesquisa do Ariely, né, de outros também, que eles fizeram a pesquisa e viram que as pessoas, cerca de 75% das pessoas escolhem a opção que você criou um chamariz dela, ou seja, alguma coisa muito próxima. Conseguiu entender, Paula? Beleza? Entendi. De nada. Vamos lá, então. Todo mundo entendeu, pessoal? Não entendeu, a gente volta, tá? Que é muito importante você entender, tá? Vamos ter um exercício depois, que vai ser tipo um estudo de caso, e o ideal é que você vai ter as duas saídas. Você vai poder usar uma estratégia, tá? Ou seja, uma abordagem já pronta, ou vai poder desenvolver a tua estratégia. É claro que eu gostaria que o aluno tentasse desenvolver a sua estratégia, e baseado nessas neurotáticas aí, porque, poxa, com certeza, se você puder desenvolver uma estratégia própria tua e já sair com ela para quando você for negociar no futuro, você já vai estar meio caminho andado. É só treinar, você vai ter bom resultado, tá? Então é muito interessante isso. Você vai ver que funciona muito bem, é muito legal mesmo, tá? Então, vamos seguir. Uso prático, né, em situações onde já falei, né? Onde houver duas opções de valores, relação entre benefícios e custos equilibrados, para apresentar para outra parte, se você adicionar um chamariz, ou seja, é uma criada propositalmente para chamar atenção para uma proposta, né? Parecida, mas inferior, que seja uma distorção daquela que você deseja que seja escolhida pela outra parte, terá maior probabilidade de ser bem sucedido, tá? Então isso aí é muito interessante mesmo, e o pior, funciona, funciona bem, tá? Quanto menor dor, maior a venda. Professor, está muito parecido com aquela primeira. Pois é, muito parecido, né? Só que essa daí está mais direcionada para venda. Lembra que a gente falou, quando a gente falou de dor e prazer, a gente falou que a dor é melhor do que o prazer, porque ela obriga a pessoa a tomar uma decisão mais rápida. O prazer você até posterga, né? Mas a dor te obriga a tomar uma atitude mais rápida. Interessante isso, né? Já comprovado psicologicamente. Se você alguém te propor para fazer alguma coisa, vai na tal festa, pode até por preguiça não ir. Agora, se a pessoa, você tiver com um problema que pode te prejudicar de alguma forma, né, que pode, você vai correr no médico, vai correr para resolver ele o mais rápido possível. Ou seja, né, uma pedra no sapato você tira rápido, né? Ao trocar uma meia, talvez não. Você pode até postergar. Essa meia tá boa. Não precisa uma meia, mas aquela meia é mais confortável. Não, eu uso depois, não tem problema, né? Mas se você tiver uma pedra no sapato, você vai parar na hora e vai tirar. É mais ou menos isso que ele quer dizer, né? O pesquisador Roger Dooley, que fez uma pesquisa muito ligada à venda, tá? Verificou que o detalhamento de custos de uma proposta causa múltiplos pontos de dor ao comprador, sobretudo em processos de negociação comerciais. Assim, o negociador precisa buscar evitar a sensação de múltiplos pontos de dor da outra parte, evitando detalhar os custos de cada item da proposta, sendo a melhor tática de utilizar pacotes ou um preço único fixo, chamado flat, pois minimiza a sensação de dor nos custos. É aquela história, você vai apresentar, vai vender um produto qualquer, né? Aí você fala assim, não, esse produto aqui tem o preço de R$ 100. Mas por que é R$ 100? Você vai explicar. Olha, é R$ 100 porque eu gasto R$ 10 para transporte, eu gasto R$ 5 de comissão de vendedor, eu gasto não sei quanto, né, com matéria-prima, eu gasto não sei quanto com estoque, eu gasto não sei quanto com não sei o quê. A pessoa, no meio da tua explicação, já vai estar, putz, que saco. Eu quero saber por que esse produto é assim. Não vai querer nem. Às vezes ele nem quer saber. Ele fala: olha, isso aqui a gente pegou, somou os custos de X% do valor do. Equivale a X%, nossos custos são X% do valor desse produto. Pronto, só isso que ele quer saber, o pacote. Você não precisa detalhar, né? Tem gente que detalha, olha, esse carro aqui, né? Se eu comprei um carro uma vez, zero, que a pessoa resolveu detalhar quanto gastava de transporte. Ó, a gente paga aqui uma cegonha, mas aí a cegonha vai ser compartilhada, então o custo de transporte vai equivaler a não sei quantos por cento do valor do carro, mas tem também a taxa de não sei o que de transferência que você vai ter que pagar, tem não sei o que, tem não sei o que lá. E aí eu falei, lá pelas tantas eu me perdi, tá bom, quanto é que eu vou ter que pagar? As pessoas tendem a querer, ó, em custo eu tenho isso, de você não precisar detalhar o custo. Cada vez que você detalha um custo, dói, é pesado para a pessoa entender, né? Então, o ideal é que você faça pacotes, que você junte as coisas, né? E comente, ó, isso aqui equivale a isso, isso, isso. Pronto, acabou.
não precisa detalhar, o custo tal é de tanto, o custo tal é de tanto, o custo tal é de tanto. E você vê muitas vezes o negociador, para ele mostrar que sabe ou para achar que aquilo ali vai influenciar em algum aspecto na venda do outro, ele sai detalhando o custo, justificando por que ele está vendendo aquele preço, etc., porque ele não pode abaixar, quando ele pode dar uma justificativa mais simples, né, menos detalhada, e aquilo ser menos doloroso e a pessoa aceitar ele preferir, né, confiar em você do que abrir cada custo daquele e analisar, tá? Então, o aspecto, né, por exemplo, da venda a prazo, né, aqui vocês já devem ter visto que várias empresas de móveis, né, e equipamentos, elas viram para você e falam assim: quanto é que você vai pagar? São 10 prestações de tanto, de 100, por exemplo. Na verdade, você vai pagar 1.000, não é isso? O cara, não, você vai pagar 10 prestações de tanto. Por quê? Porque as 10 prestações de tanto, elas soam menos agressivas do que você vai falar: você vai pagar R$ 1.000, né? Por exemplo, às vezes é mais fácil. E detalhe, quando você paga 10 prestações de alguma coisa, só para você entender, tá? Acho que a maioria já sabe disso, né? Eu vou pagar sem juros. Você vai pagar 10 prestações de X, tá? E aí você tem o negócio. O que vai acontecer? No preço dessa prestação, tem um valor embutido. Então, quando você vai pegar 10 de prestações de tanto, né, vai ser 10 vezes esse valor aqui. E qual é esse valor embutido? O valor embutido, muitas vezes, é o valor que o cara pagaria a um agente financeiro para ele adiantar o dinheiro para ele. Então, por exemplo, né, você vai comprar um negócio por R$ 100. Se você fosse pagar à vista e pleiteasse um desconto o cara daria 10% de desconto para você. Se o cara for pedir o dinheiro adiantado, ou seja, ele pegar, né, a promessa de pagamento em 10 vezes daquele cliente, ele leva na instituição financeira e fala assim: olha, eu quero receber o dinheiro todo agora. Então tem aqui R$ 100, eu quero receber o dinheiro todo. A instituição não vai pagar os R$ 100 para ele, ela vai tirar juros, vai tirar administração, vai pagar, sei lá, uns 95. Então tirou 5%. Aí o que acontece? Quando você vai conversar com o vendedor, fala assim: olha, se eu pagasse a vista, você me dava um desconto, o cara fala assim: eu te dou desconto de 3%. Que ele já ganha. Às vezes não, ele tipo, repassa o que o banco pagaria. Ele vai vir para você e falar assim: não, me dá aí 95% desse valor, porque ele já sabe mentalmente que aquele valor já está incluso, se ele precisar desse dinheiro, essa eventual taxa que ele vai pagar para o banco. Agora, o que a gente está querendo se focar é o seguinte, né? A venda a prazo, ou seja, você dizer para a pessoa, né, o parcelamento do cartão, dizer para a pessoa assim: olha, você vai pagar 10 prestações de tanto, soa menos agressivo do que você falar assim: você vai pagar R$ 1.000. Você fala 10 prestações de 100. Aí o cara, 100 dá para eu pagar todo mês. O cara não vai nem se fixar no valor total, ele vai se fixar naquela parcelinha que ele vai ter que pagar. Então, a visão de pagar no futuro tende a minimizar também a sensação de sofrimento. Então, o que o cara fala? Compre hoje, leve para casa hoje, pague daqui a 3 meses. Não sei se você já viu, tinha muito isso no passado. Hoje em dia não tem tanto assim, não. Mas compre hoje, pague daqui a 3 meses. Aquilo ali fazia você comprar mais, porque você não sabe o que vai acontecer daqui a 3 meses. Então, o sofrimento, você está adiando o sofrimento para daqui a 3 meses, você não sabe o que vai acontecer. Então, isso aí, o que acontece? Quanto menos você diminuir a dor do outro comprador, do outro negociador, mais rápido você fecha o negócio. Lembra que eu falei que uma das concessões que você pode fazer é facilitar. Você vira para o cara e fala assim: não, eu não posso pagar R$ 1.000, não dá para você pagar 800. Você fala assim: faz o seguinte, você paga 1.000, mas você paga em 10 vezes. O cara, beleza, eu vou fechar com você. Porque, mas o cara vai pagar os mesmos R$ 1.000, vai, mas a sensação de dor dele é menor. Eu vou ter que pagar só R$ 100 esse mês, R$ 100 mês que vem, R$ 100 no outro mês. Não sei se dá para entender, né? Quanto menor a dor, maior a venda. Né? Uso prático: evite apresentar cada um dos diversos custos da sua proposta, empacote a sua proposição e resista à tentação de detalhar os custos envolvidos em cada um dos diversos itens. Busque também vender a prazo ou diversas parcelas de valor reduzido, um valor bem reduzido, né? Se você já sabe, inclusive, que grandes redes de eletrodomésticos, né, lojas de eletrodomésticos, fazem muito isso. É aquela parcelinha: você só vai pagar R$ 100 por mês. Você só vai pagar, né, R$ 1.000 por mês. Poxa, isso aí dá para você pagar tranquilo, né? Só que você vai pagar aquilo ali durante 36 meses, durante 24 meses, um tempão, né? E aí você vai ver o valor, se você for somar, fazer o valor presente, você vai ver que o valor que era esse vai passar para um valor assim enorme, passar um valor monstruoso, né? Porque você vai pagar, só que você vai sentir menos dor porque você vai pagar aos poucos, né? É interessante, né, essa questão. Uma coisa, não sei se eu li um livro
sobre finanças pessoais. Há muito tempo eu li, achei muito interessante, e uma coisa que o autor fala, que bate justamente com isso. Ele fala que a pior coisa, se você está endividado, a melhor coisa que você tem que fazer é parar de usar cartão de crédito, parar de fazer cheque pré-datado, tem gente que ainda faz, por incrível que pareça, né? Ou parar de usar cartão, Por quê? Porque você começa a doer. O dinheiro que você saca no banco e paga, você sente, né? Dói. Se dói, você tende a gastar menos do que aquele que você passa o cartão, que não está nem vendo. Aí quando vem a conta, já era, você já comprou, já está com bem, já está até usando, não vai devolver, então já era. A dor, você minimizou a dor naquele momento. Depois, às vezes, você adiou a dor, né? Mas essa questão funciona muito bem. Por quê? Fator por quê? O nosso cérebro tende a sempre buscar explicação para as coisas, né? Aqui a gente está falando sobre isso. Experimentos comprovaram que se a pessoa pede um pequeno favor a outra, sem justificar o motivo do pedido, cerca de 40% das pessoas instintivamente vão negar. Não sei nem o que é, mas eu já digo não, né? A pessoa vai falar assim. Por quê? Porque a gente está acostumado a se justificar de tudo, né? Então pensa bem. Você errou no teu trabalho. Eu errei por causa disso. Você sempre vai ter uma justificativa, né? Dificilmente o cara fala, errei. Não, você vai falar, eu errei porque aconteceu isso. Eu errei porque me perturbaram, eu errei porque aconteceu. E às vezes até, né? A gente tende a procurar uma justificativa. Quando você acerta, fulano acertou, foi vitorioso. Eu acertei no jogo de futebol. Eu acertei porque fulano me deu passe, porque eu estava na área e chutei e foi a gol, né? Por exemplo. Eu estou no trabalho, fiz a apresentação foi muito boa, foi elogiado, não sei o que, não, mas eu apresentei, como eu usei aquele slide, trouxe aquele produto para mostrar para a pessoa, por isso que eu fui bem sucedido, ou seja, a gente tende a nos justificar sempre em tudo. Por quê? O nosso cérebro está acostumado a procurar uma justificativa. E se você dá uma justificativa para a pessoa, fica mais fácil o cérebro aceitar. Então, essa mesma pesquisa, o que ele disse? Olha, se um pouco antes, olha só, a pessoa vai pedir um favor, mas se um pouco antes ou durante ela estiver fazendo o pedido, ela mencionar uma razão, seja ela qual for, pode ser até uma razão que não considera legítima, uma razão boba. Por exemplo, né? É, é, eu dou aula, né? Muitos anos já, desde 2008 eu dou aula, já comentei com vocês. E aí o aluno chegou para mim e falou assim: professor, perdi a prova. Aí eu falei: tá bom, o que houve que você perdeu a prova? Eu perdi a prova porque eu dormi. Eu fiquei dormindo até mais tarde. Eu ri, mas eu até falei, tudo bem, vamos fazer a segunda chamada aí, não sei o quê, porque ele justificou, né? E eu achei legal porque ele foi sincero por dizer, eu fiquei doente, o cachorro subiu no telhado, né? Uma catástrofe aconteceu, o pneu furou, né? Houve algo. Ele virou, foi sincero, não, dormi, perdi a hora, perdi a prova, beleza. Aí eu falei, não, beleza, acontece, né? Ele justificou, e aí você tende a aceitar a justificativa, né? Porque houve uma justificativa, a pessoa explicou. Quando você não fala nada, aí você fica sempre assim, mas por que houve, né? E aí você tende a não aceitar. Eles fizeram essa pesquisa e viram que quando a pessoa menciona uma razão, seja ela qual for, pode ser até uma razão esdrúxula, esquisita, né? Cerca de 90% das pessoas tendem a concordar e fazer. Engraçado isso, né? Porque a gente procura, o nosso cérebro ele procura uma explicação em tudo, né? Tirei uma nota baixa. Por que eu tirei a nota baixa? Porque eu tenho uma questão difícil. Tirei a nota baixa por quê? Porque não estudou. Tirei a nota baixa porque eu saí correndo, fiz a prova, não sabia nem o que eu ia fazer. Eu não sabia da prova, né? A prova não estava lá, não sabia, não tinha lido, não sabia nada. Então sempre vai ter uma justificativa. A ideia é o quê? Quando você for levar, olha, você acha que você precisa comprar isso porque isso aqui vai ser bom para você. Não sei se você já foi em loja de roupa, com certeza você já deve ter ido, mas a pessoa te dá justificativa. Você vai, traz uma roupa que você gostou mais ou menos, ela fala assim para você: ficou lindo em você. Você não vai levar, não? Tá maravilhoso em você essa roupa. Olha só como caiu bem esse teu terno. Olha só como caiu essa gravata. Ficou maravilhosa com essa tua blusa, né? A menina vai, olha só, tá vendo? Essa roupa aqui combina muito com esse sapato. Você não vai comprar esse sapato. Você não vai comprar essa roupa. Olha só. Então você está jogando o porquê. E na hora que você joga o porquê, para o teu cérebro está justificado. Eu comprei por causa disso, né? E, por exemplo, quando a gente faz, a gente até citou, quando a gente usa apelar para razões emocionais, né? Você tem que ter uma justificativa, tem que ter um porquê. Porque se você não tiver um porquê lógico, o que vai acontecer? O teu cérebro vai dizer, poxa, fiz besteira. Não sei por que eu tomei essa decisão. Aí você tende a voltar atrás.
quando você não tem uma justificativa lógica para fazer alguma coisa, você tende a voltar atrás. E aqui está bem claro, né? Então, por exemplo, se as pessoas têm que justificar seu comportamento, né? Se a vontade que as pessoas têm de justificar seu comportamento é tão grande que elas instintivamente aprendem a ancorar, né, a palavra porquê, assumindo que a outra pessoa teria motivos válidos para o que está pedindo. Uma vez que o seu inconsciente costuma seguir roteiros pré-estabelecidos, que são chamados gatilhos mentais, tá vendo? Ao invés da mente se focar conscientemente e prestar atenção em cada tarefa realizada, as pessoas agem de uma maneira multitarefa. Então, como você tem muita coisa para fazer, se determinada coisa tiver uma justificativa, você aceita. Você nem para pensar, será que eu vou fazer isso? Será que eu devo fazer? Será que eu não devo fazer? Né? Por exemplo, a pessoa chega para você e fala assim, uma pessoa pedindo dinheiro na rua, poxa, me dá um dinheiro aí que eu estou com fome. Você vai pagar. Agora, se a pessoa virar para você e falar assim, me dá o dinheiro aí, a tendência é você negar. Aconteceu comigo. Eu fui prestar um concurso, eu era fiscal de um concurso que ocorreu na Bahia, tá? No meu trabalho, que eu trabalhei 30 anos, precisavam de gente para ir para lá, que houve uma fraude, roubaram um malote, aí chamaram os próprios funcionários para aplicarem a prova. E aí perguntaram quem queria ir, ganhava uma viagem, dormia uma noite em Salvador, né, no meu caso, num hotel fantástico, em frente à praia, dormia lá no hotel, na manhã seguinte aplicava a prova, depois fazia um city tour de ônibus e ia embora. Pô, melhor do que isso, né? De graça, ainda ia, né, tirar uma folga para fazer isso, que era durante a semana, não, era domingo, por isso que tinha o city tour. Aí eu falei, ótimo, vou, e fui aplicar a prova, cheguei lá, aí o pessoal de noite, vamos lá para um bar comer uma pizza, vamos lá, vamos todo mundo, tinha um bar ali perto daquela Praia do Farol, não sei se você conhece lá em Salvador. Aí foi todo mundo para lá. Aí tô lá naquela mesa sentada assim, chega uma mulher que estava vendendo cigarro, daqui a pouco ela tira o negócio de cigarro, põe numa mesa do lado. Eu era o único que estava sozinho, a maioria estava acompanhado, né? Uns que começaram a se acompanhar lá, outros que estavam. Já chegou a hora? Não, ainda falta um minuto. Falta um minuto. E aí a mulher virou para mim e falou assim: dá um dinheiro aí. Assim mesmo, dá um dinheiro aí. Aí eu fiquei olhando para a mulher e falei assim: dá um dinheiro aí. Eu não dei. Se ela falasse assim, me dá um dinheiro aí, porque eu quero comer, porque eu quero beber, né? Quero fazer alguma coisa, talvez até tivesse dado. Mas como ela não justificou, eu fingi que nem era comigo. Aí ela viu que eu não ia dar, fez para outra a mesma coisa. Dá um dinheiro aí, dá um dinheiro aí. Ninguém deu dinheiro para ela, entendeu? Por quê? Porque ela não justificou. Se ela chegasse para mim, tô com fome, dá um dinheiro aí para comer, com certeza alguém ia ajudar, eu ia ajudar, outra pessoa ia ajudar, tá? Agora sim, né? 10h35, tá? E o because frame que a gente está falando, né? Uso prático. Ao propor algo a outro negociador, comprador ou vendedor, busque oferecer sempre uma razão, mesmo que não seja a melhor, que justifique a sua proposição, que aumentará suas chances que a outra parte concorde com a proposta do que propuser sem mencionar o motivo. 10ª e última, efeito bumerangue. O que é o efeito bumerangue? Não sei se já aconteceu com você, uma pessoa vai jantar na sua casa. Aí jantou na sua. Não, a pessoa te convida para jantar na casa dela. Assim que ela te convida a jantar, você já fica naquela, poxa, vamos marcar um dia lá em casa. Então você pensa sempre na retribuição, né? Então alguém explorou esse efeito também. A reação natural das pessoas é de retribuir o que elas recebem ou apoiar quem as apoiou, sendo quase uma obrigação de retribuir favores ou concessões. Essa reação também funciona quando alguém oferece algo a outro e esse outro não aceita. Por exemplo, se alguém te oferece alguma coisa, mesmo que você não aceite, você fica na obrigação de oferecer para ela também. Por exemplo, você está num lugar, a pessoa que não te conhece oferece para você uma bala, um chiclete, um chocolate, alguma coisa, né? E aí você dá, não quero não, obrigado. Quando você for pegar a tua bala, o teu chiclete, a tua coisa diferente dela, você vai naturalmente oferecer para ela. Alguém chegou a essa conclusão, que é instintivo do ser humano isso, tá? Nesse caso, oferecer uma segunda opção de menor custo, a tendência maior é que essa pessoa aceite como forma de concessão, pelo fato de não ter aceito a primeira proposta, mesmo que nenhuma das duas seja de seu interesse. Então, aquela história do vendedor de sapato, né? O cara traz 30 sapatos para você só queria ver um, ele trouxe 30 sapatos. A tendência é você escolher um daqueles sapatos, mesmo que seja o mais baratinho, porque o cara teve trabalho, trouxe, foi legal, né?
Então você vai retribuir o esforço da pessoa. A gente já até falou sobre isso. Você vai ver que isso aí é uma neurotática incrível, né? É o chamado gatilho da reciprocidade inversa, né? Ou efeito Benjamin Franklin, o Ben Franklin, como é chamado, tá? Que o Benjamin Franklin relatou esse tipo de efeito. Ocorre quando uma pessoa solicita um favor simples a alguém e essa pessoa lhe atende. Quem atendeu o favor passa a ter um bom sentimento em relação a quem lhe pediu. Então, por exemplo, às vezes você está a pessoa não gostou, se aborreceu com você, você brigou com alguém, a pessoa está zangada com você. Se você esquecer, né, e resolver pedir um favor para ela, poxa, me ajuda aqui, fulano, nesse negócio, é bem capaz que ela quebre aquela predisposição contra você, seja quebrada, tá? Se ela usar essa tática. Então, ela pede um favor, pergunta alguma coisa para você, ou faz alguma coisa para você, e aí, quando ela faz aquela atitude, a tendência é aquela animosidade, aquela coisa que saiu, você esquecer, entendeu? Porque você criou, gerou, né, um você quebrou um momento, né? E está fazendo, e está partindo para outra coisa. Então, ele está falando, mesmo em caso de indiferença ou inimizade prévia entre as pessoas, a relação entre a incompatibilidade que havia e a nova atitude de ajudar a quem pediu o favor são dissonantes e, portanto, não vão caber nesse novo cenário. Ou seja, você acaba perdendo a predisposição contra a pessoa, porque a pessoa pediu a tua ajuda para alguma coisa. Tá? É muito interessante esse efeito, pior que funciona mesmo, tá? Pior que funciona mesmo. Inclusive, eu fiz um curso de relações humanas, e nesse curso de relações humanas usava esse efeito bumerangue, até em casos, né, que o gestor se aborreceu com o funcionário ou vice-versa, o cara pediu alguma coisa para o funcionário, ou o gestor pedia, ou o funcionário pedia para ele ajuda de alguma coisa, e aí quebrava e o relacionamento voltava aos eixos, né? Foi até usado esse efeito bumerangue, que é um efeito neurociência pura, tá? Uso prático, para a gente ir terminando, tá? Em uma negociação corporativa, o uso desse gatilho, quando o representante da empresa pede ao cliente uma ajuda para solucionar determinado problema que tenha ocorrido após a compra de algum de seus produtos ou serviços. Então, acontece um problema, você chama o cliente, pô, como é que eu posso resolver isso aí para você, não sei o quê. Aí o cliente, para você ter uma ideia, pessoal, isso aconteceu comigo hoje, né? Eu comprei um equipamento, né, que eu precisava. Lembra aquele equipamento caro que eu comprei, que veio a mochila? Eu precisei comprar um equipamento para usar aquele equipamento. Tá? E aí, quando eu fui ligar, esse outro equipamento deu defeito, não estava funcionando. Esse equipamento que eu comprei, não aquele que eu comprei com a mochila, não, esse outro que eu comprei para ligar aquele. E aí eu comprei e deu problema. Aí eu liguei para o cara já tinham passado mais de 7 dias, eu liguei para o cara e falei assim, olha, o negócio não está funcionando direito. Aí o cara virou para mim, poxa, como é que eu posso te ajudar? Eu não tenho mais outro negócio para substituir. Aí eu falei, pô, e aí? Eu preciso de outro, né? Eu paguei, eu preciso do dinheiro de volta, então. Aí o cara fala o seguinte, me traz o equipamento aqui que eu vou pegar e vou levar na assistência técnica para você. Assim que tiver resolvido, eu levo para você, eu trago de volta. Só aquele ato que o cara fez, aquele favor que ele se propôs para resolver o meu problema, eu não pude nem exigir, eu podia exigir o dinheiro de volta, fazer acontecer, mas eu falei, não, beleza, o cara está tentando ajudar, vamos por aí. Pessoal, quem não deu presente, dê presente agora, tá? A gente fica aqui, é o 10º e último slide. O próximo vai ser o Smart Drive de negociação, 8 técnicas-chave de negociação com neuromarketing, que a gente vai ver na aula que vem.